esta noite para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Diz assim, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Oh, glória a Deus! Você pode tomar o teu assento, exaltando o Senhor, o adorando, entregando aí a tua oferta de gratidão, que é o teu glória a Deus, o teu aleluia, porque a graça e a bondade do Senhor já tem nos alcançado. Irmãos, esta rica palavra, que é infalível e inconfundível e digna de toda aceitação, é narrada no livro de Atos dos Apóstolos por Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, que leva o seu nome, livro de Lucas, e escreveu o Atos dos Apóstolos, que também poderia ser intitulado de Os Atos do Espírito Santo, porque aqui fica marcada a história da igreja com a descida do Espírito no dia de Pentecoste, registrada no capítulo 2. E a Escritura Sagrada, essa palavra, ela vem dizendo para nós, irmãos, dentro desse livro, mostrando o nascimento, a inauguração e o crescimento da igreja, tanto o crescimento espiritual da igreja, como o seu crescimento numérico e o seu crescimento também geográfico. Os cristãos foram se espalhando, porque a promessa do Espírito não era só para judeus, mas era para todos quanto Deus chamasse. E dentro deste livro está registrado na altura do capítulo 9 que a igreja sofria graves ameaças, que os cristãos eles eram perseguidos de forma feroz. E um dos opositores do crescimento da igreja era conhecido como Saulo, que nós o conhecemos pelo nome de Paulo. E diz a Escritura que Deus já estava de olho nele, já estava nos planos de Deus, transformar o perseguidor em perseguido, por amor ao seu nome. Então, no capítulo 9, com o apoio das autoridades, que eram sacerdotes, autoridade religiosa, ele tem cartas na mão e ele vai usar essas cartas para ir até Damasco, para encontrar os cristãos, prendê-los e trazê-los amarrados para Jerusalém. Só que, enquanto ele estava querendo ferir o povo de Deus, já estava escrito no livro de Deus que aquele dia Deus teria um encontro com ele. E quando ele passa por Damasco, na entrada da cidade, brilhou uma luz do céu ao seu redor. Ele caiu por terra. Os homens que o acompanhavam ficavam parados e emudecidos, ficaram mudos. Eles viam aquela luz, mas não ouviam sequer nenhuma palavra. O perseguidor perguntou: Senhor, quem és tu? E a voz lhe dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Literalmente, ele perseguia os cristãos. É que cristãos vêm de Cristo, que é Jesus o Cristo. Então, mexer com os cristãos é mexer com o próprio Deus. Por isso que Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então o Senhor falou com ele e ele disse: olha, mas quer saber de uma coisa? Levanta-te, entra na cidade e permaneça lá. Ele se levanta, entra na cidade,
Quando ele se levanta, ele está cego, ele não consegue enxergar nada, ele fica 3 dias sem enxergar. Durante os 3 dias ele também não come, durante os 3 dias ele também não bebe nada, e diz a palavra que durante os 3 dias ele já começa a ter visões. Meu Deus do céu, irmão, o camarada aceitou Jesus há 3 dias e já estava tendo visões. Oh glória, que coisa tremenda! Esse aqui de fato era um homem diferente e foi chamado para fazer a diferença. Oh glória! Já estava tendo visões e o Senhor se manifestou em Damasco a um discípulo, a um homem que tinha intimidade com Deus. E esse varão que tinha intimidade com Deus era Ananias. E o Senhor disse: Ananias, eu quero que você se levante agora, vá a uma rua chamada direita, e lá na rua chamada direita você vai achar a casa de Judas, porque na rua chamada direita, na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo, é o Saulo de Tarso. Ele está 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber, e eu já mostrei para ele numa visão, e ele já viu, entrando na casa de Judas, um homem chamado Ananias, que é você que vai entrar lá, impondo as mãos sobre ele, orando por ele, e através da tua oração, eu vou tirar a escama dos olhos, vou trazer a visão dele física de volta, e ainda de quebra, já vou enchê-lo com o meu Espírito Santo. Eu vou enchê-lo. O Ananias ficou assustado, porque ele ouvia falar desse Saulo. Ele nunca tinha visto, mas ele já tinha ouvido que esse homem, ele era um perseguidor feroz. Ele disse: Senhor, mas esse homem não é assassino? Esse homem não é homicida? Ele não é matador? E o Senhor disse: ele era. Agora eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome, e a partir de hoje, ele é para mim um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Eu vou usá-lo para fazer a diferença. Eu vou usá-lo como luz para os gentios, para fazer a diferença. Ananias achou a rua direita, achou a casa de Judas, passou pela porta, o saudou com a paz do Senhor, ergueu as mãos, impôs as mãos, caiu a escama nos olhos, e o Saulo foi cheio do Espírito Santo para fazer a diferença. E ele começou a pregar a palavra, o Evangelho, com muita ousadia. Aí diz a Escritura, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, que ele estava como membro da igreja em Antioquia, e ali havia membros, homens de destaque, porque na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres e profetas, e aparece o nome de 5 homens que se destacavam. Estava ali Barnabé, estava ali o Simeão, por sobrenome Níger, estava o Lúcio de Cirene, estava o Manaém, o colasso de Herodes, o tetrarca e o Saulo. E o texto diz que havia mestres e profetas. Então esses 5 homens de destaques, eles tinham esses dons. Eles profetizavam e também ensinavam. Eles eram mestres e profetas. Eram profetas, mas ao mesmo tempo tinham muito conhecimento, porque eram mestres na palavra. A Bíblia diz que o primeiro deles, que é o Barnabé, ele era natural de Chipre. Chipre era uma ilha muito grande que estava localizada no sul da Turquia, e ela era fornecedora de cobre. Esta era a terra do Barnabé. O Barnabé, irmão, era um cheio do Espírito Santo e era um homem também rico, um homem com muitas costas. E ele era cristão. O segundo, a Bíblia diz que é o Simeão. E alguns acreditam que o Simeão é o mesmo Simão Sirineu que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. E o texto diz que ele é Simeão por sobrenome Níger. Níger quer
ou negro, dando a entender que ele era um varão da África. Ele era africano. Esse também era mestre e também era profeta. O outro era o Múcio de Cirene. Alguns creem que o Múcio de Cirene é o mesmo obreiro que Paulo cita na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 21. O quarto é o Manaém. E este Manaém, segundo a história, ele é chamado de Colasso de Herodes, porque ele era meio-irmão do rei Herodes. Nós sabemos que Herodes não é nome próprio, é tipo, como César, como Faraó, como Candace. Mas ele era o irmão de Herodes, e seria Herodes, o Herodes Antipas, o mesmo Herodes que roubou a mulher do próprio irmão, que era Herodes o Filipe. O Herodes Antipas tomou a mulher de Filipe. Esse era o meio-irmão de Manaém. Mas enquanto o Herodes virou escravo de Satanás, o Manaém virou servo de Jesus Cristo. Enquanto Herodes Antipas era ladrão, o seu irmão Manaém era cristão. Enquanto Herodes era cruel, Manaém ele era consolador, porque ele estava na presença do nosso Deus. O quinto varão de destaque é o Saulo, que no capítulo 13, no versículo 9, também é chamado de Paulo. Ele é profeta e ele também é mestre. E esse Saulo, que é o Paulo, o nome Saulo quer dizer pedido, porque vem de Saul. Lembra que o povo queria um rei? Então Saul não foi Deus que deu, foi o povo que pediu. Saul pedido. Então Saulo vem de Saul. Então quer dizer pedido, mas ele também era chamado de Paulo. E Paulo quer dizer pedido. Ele era o maior dos apóstolos. Era um personagem muito destaque. Mas nas suas orações ele dizia: Senhor, me guarda. Por quê? Porque eu sou o menor. Oh glória! Ele era o maior, mas quando orava ele dizia: eu sou o menor. Glória! O Paulo não tinha a síndrome de Lúcifer, que é a síndrome do orgulho e a síndrome da soberba. Ele não tinha sede de poder, pelo contrário, sendo grande, ele dizia que era eita glória. Quem é que pode abrir a boca para dar glória para ele aí? Ele dizia que ele era pequeno na presença de Deus. Pequeno na presença de Deus. Porque o soberbo, Deus quebra. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Deus levanta. Ele era o quinto personagem de destaque da igreja de Antioquia. A igreja cresceu muito ali. E Paulo e Barnabé estavam ali ministrando e ensinando o povo. E o Paulo, que aparece como quinto personagem, tem um documento registrado por volta do ano 150 depois de Cristo, que descreve Paulo como sendo um homem de baixa estatura, com pouco cabelo, nariz alongado, pernas tortas. Já deu para ver que o Paulo era bonito, né, irmão? Pernas tortas, mas fisicamente bem conservado. E diz que, ora, ele parecia ser um homem, e outras vezes ele aparentava ter o rosto, a face de um anjo. O rosto de um anjo. Ele era baixo, pouco cabelo, pernas tortas, nariz alongado, rosto de homem
Porque a Bíblia diz que João Marcos, na Panfília, ele desistiu do campo missionário e deixou Barnabé e Paulo para trás. Então Paulo não achava justo levar o João Marcos com eles para ver como estava o campo missionário. Aí o Barnabé insistiu e queria que João Marcos fosse, porque entre o Barnabé e o João Marcos tinha um grau de parentesco, eles eram parentes. Só que quando ele falou a primeira vez, Paulo ficou desconfiado. E Paulo não queria confiar, não queria acreditar mais em João Marcos, estava desconfiado, achava que não era mais um obreiro confiável e não queria mais. Então Barnabé disse: ele vai conosco. Paulo disse: então eu não vou. Então aqui eles divergiram na obra e separaram. Paulo foi para um lado e o Barnabé foi para o outro. Aí ficou Barnabé e João Marcos em Chipre. E Paulo escolheu Silas para ir para outra banda para ver como estava a fé dos irmãos. Aí, como segue a história com Paulo e Silas numa vida de amizade, a Bíblia diz que Paulo queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo não deixou e não permitiu, e disse: você não vai. E como ele era guiado pelo Espírito, ele obedeceu. Perceba, não, que no capítulo 3 de Atos, o Espírito disse: separai-me para a obra agora, Paulo e Barnabé. No 3 o Espírito disse: vai. No 16 o Espírito disse: fica. Está vendo? Então Paulo, ele não andava como ele queria, e ele nem ia para onde ele queria, mas ele andava e ele ia só para onde o Espírito o guiava. Oh glória! Ele andava no Espírito, ele orava no Espírito, e ele vivia no Espírito. Se o Espírito fala vai, você vai. Se ele fala fica, você fica. Tem que ser pela direção do Espírito. E o Espírito não deixou de pregar na Ásia. Mas diz a Bíblia, irmãos, que ele chegou em Trônio, durante a noite ele dormiu, teve uma visão e apareceu um homem, apareceu um varão macedônio. E esse varão, naquela visão, disse para Paulo: Paulo, passa da Macedônia e ajuda-nos, estamos precisando de ajuda. Assim ele entendeu que era Deus dando uma direção para ele e mostrando o caminho. Não era para ir para a Ásia, mas era para ir para a Macedônia. Ele se levantou com os companheiros e partiram para a Macedônia. Passaram por Samotrácia, Neápolis e chegaram em Filipos, porque ali tinha uma colônia. Quando chegaram em Filipos, irmãos, o Paulo, ele queria um lugar para poder orar. Ele queria um lugar para clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que, procurando um lugar para poder orar, ele foi em um lugar onde tinha água, onde tinha um rio. Chegando nesse lugar onde tinha água, onde tinha rio, ele achou ali algumas mulheres que estavam ali orando, cultuando ao Senhor. Entre as mulheres aparece uma mulher com o nome de Lídia. E o texto diz que Lídia provavelmente era solteira ou era uma mulher viúva. Ela era de Tiatira, era uma mulher muito rica, vendedora de púrpura, porque a púrpura é um material nobre. Ela comercializava o corante purpurino, a púrpura famosa de Tiatira. Você lembra que quando Mardoqueu foi exaltado por Deus e vestido pelo próprio rei, entre as peças da roupa do Mardoqueu vestia uma túnica, e sobre a túnica ele tinha uma capa de púrpura, porque a púrpura era cara, e só usava roupa de púrpura só quem era príncipe, só quem era rei, só quem era nobre, só quem tinha posses. E se a Lídia de Atos 16 vendia púrpura, já está claro que era uma mulher rica, era uma mulher de posses. E a Bíblia diz que Paulo se aproximou das mulheres, começou a pregar, começou a falar de Jesus. O Espírito abriu o coração dela pela palavra, a semente da palavra caiu no coração dela, ela recebeu o Evangelho, e diz a Escritura que ela constrangeu Paulo e os
ficarem alguns dias dentro da sua casa. Isso era Deus trabalhando para honrar Paulo. Por quê? Porque no capítulo 3 do livro, ele estava pregando em outra cidade, e as mulheres ricas, influenciadas pelos judeus, expulsaram Paulo da cidade. Então, olha isso, em Atos 13, as mulheres ricas disseram, fora. Mas em Atos 16, o Espírito Santo abriu o coração de outra mulher rica para dizer para Paulo, fica aqui e prega mais um pouco, fica aqui e adora mais um pouco. Oh glória, é o Espírito dizendo para Paulo, oh Paulo, tem prova, tem choro, tem luta, mas também tem bênção e vitória, também tem bênção e vitória. Enquanto as mulheres do capítulo 13 disseram, fora, a do capítulo 16 implorou para ele, eita glória, implorou para ele ficar. É Deus dizendo para você, tem luta e tem choro, mas também tem vitória, também tem vitória. Persevera, porque Deus está preparando o melhor para você. Não é qualquer coisa, é o melhor para você, é o melhor. E o texto diz que aí tinha água. Então quando ele pregava, enquanto eles oravam, tinha um fundo musical. Sabe, o fundo musical era barulho de água, barulho de água. E o que é água, então? A Bíblia diz que água é símbolo do avivamento espiritual. Jesus diz em João capítulo 3, versículo 5, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele disse em João 7 que quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. A Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 3, que Deus é a esperança de Israel e que Ele é a fonte das águas vivas. Ele é a fonte das águas vivas. Sansão, quando estava em Leí, Sansão estava para morrer. Na pouca força ele clamou, pedindo água. Quando ele clamou, a oração bateu lá no terceiro andar do céu, Deus ouviu, feriu a rocha de Leí, saiu água da rocha, ele bebeu. Quando ele bebeu a água do avivamento, está escrito que ele recobrou o alento e reviveu, porque água é avivamento. Água é avivamento. Está pregando?
Senhor, que vieram pregar para nós a salvação por Evangelho, mas era com tom de ironia e de deboche, porque o que estava nela era um demônio. Aí Paulo perturbou-se no seu espírito, virou-se para ela, na direção dela, e disse para aquele espírito maligno: em nome de Jesus, sai dela agora. E a Bíblia diz que o espírito saiu naquela mesma hora. Na mesma hora foi embora, irmãos. Pela autoridade do nome de Jesus, na mesma hora foi embora. Na mesma hora saiu dela. Um contraste bonito que tem aqui, para você entender a palavra, é que o espírito maligno que estava nela dava muito lucro para os seus senhores. Aquela jovem tinha 2 escravos: o demônio que estava no corpo dela e os homens que se aproveitavam da habilidade daquele demônio. Para quê? Para fazer dinheiro, para encher o bolso. Então você percebe que a mentira, que a desviação e que o engano dá lucro. Por isso que tem gente que prefere a mentira do que a verdade, não é? Porque a mentira dá lucro, o engano dá lucro, a adivinhação é coisa demoníaca. E o contraste que tem aqui nesse texto, irmão, é que o espírito maligno que estava nela, você sabe, eu também sei, que demônio é demônio, tudo é demônio, irmão, grande ou pequeno, não é? Tudo é demônio. Só que entre eles existe diferença de um para o outro. Salmo 91 diz que tem demônio que é como serpente e como leão. A Bíblia diz, em Lucas 10, Jesus diz que tem outros que é como serpente, mas é como escorpião. Então já muda, está vendo? Serpente, escorpião, serpente e leão. Então eles têm formas, eles têm aparência. E esse que estava nessa jovem não era um demônio leão, e nem era um demônio escorpião, mas o demônio que estava nela era uma serpente, era uma cobra. E não era qualquer cobra, porque o texto diz no grego que era Piton. Piton é uma serpente monstruosa, é uma serpente gigantesca. Então o original estava dizendo que não era um demônio pequeno, mas era um demônio muito como uma Piton, uma serpente gigante, uma serpente monstruosa e gigantesca. E segundo a mitologia grega, essa serpente chamada de Piton, que vem de Pito, ela era monstruosa, ela tinha apenas um corpo, mas ela tinha 100 cabeças. 100 cabeças. E de cada uma dessas cabeças, ela vomitava chamas de fogo. Então o demônio que está nela é grande, o demônio que está nela é uma serpente, tem apenas um corpo, mas tem 100 cabeças. E cada cabeça vomita chamas de fogo. É o espírito de adivinhação. Está escrito em Levítico, capítulo 20, versículo 27, que se houvesse em Israel algum homem ou uma mulher que fosse necromante ou
causa do nosso costume. O magistrado mandou rasgar a roupa deles, açoitar em praça pública e depois mandou prender os dois. E a Bíblia diz que eles foram colocados no cárcere interior, no cárcere fundo daquela prisão. E naquela escuridão, diz a palavra, que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Oravam e cantavam louvores. Oh, glória a Deus. Orava e cantava no cárcere interior. Os pés estavam presos no tronco, instrumento de tortura. Segundo a história, aquela prisão ela foi construída dentro de uma rocha. Dentro de uma rocha. O Paulo e Silas ficavam na última cela da prisão, no fundo da rocha. O presídio ficava no alto do bairro, então estava para bem longe, porque ficava no alto e era construído na rocha. Eles no cárcere, na escuridão, na última cela. Por isso está escrito cárcere interior, porque era a última cela. E no fundo da última cela, naquela escuridão, eles estavam orando e cantando. E diz a palavra que os pés estavam presos no tronco. Esse tronco, ele era blocos de madeira. Era 2 blocos de madeira pesados. Um bloco para a perna direita, outro bloco para a perna esquerda. Eles ficavam assentados, roupa rasgada, as costas com vergões, o sangue escorrendo, e no pescoço e na mão deles tinha anéis. Esses anéis eles eram de ferro rústico, e ligado nos anéis tinha corrente. As correntes saíam do anel do pescoço, e do anel que eles tinham nos braços, e era fixado em uma parede de pedra. Então eles não podiam se mexer, eles não tinham mobilidade, não tinham liberdade para se mover. Na perna direita, bloco de madeira. Na perna esquerda, outro bloco de madeira. O corpo sentado. No pescoço, anel de ferro. Na mão direita e na mão esquerda, anel de ferro. Ligado nos anéis, corrente de ferro. As correntes estavam fixadas em uma parede de pedra. Então eles não tinham como se mexer. As costas abertas, os vergões subiram, o sangue estava escorrendo. Eles tinham tudo para adorar, mas preferiram abrir a boca para adorar. E para adorar o nome do Senhor. O que eu aprendo, irmão, para encerrar nessa palavra, é que o homem de Deus também sangra. Mulher de Deus também sangra. Só que mesmo sangrando, eles tiraram força da fraqueza. Orava e cantava, orava e cantava, orava e cantava. E orando e cantando, a oração subiu, a tristeza saiu, a alegria chegou. Quando chegou a alegria, eles abriram a boca e começaram a cantar, começaram a louvar. Os demais prisioneiros que estavam no presídio ouviam aquele louvor, e isso era por volta da meia-noite. Eles estavam cantando e adorando o nome do Senhor. Oh, coisa tremenda, irmão. Tendo tudo para murmurar, preferiram adorar. Você tem tudo para murmurar, mas só porque você preferiu adorar, eita, Deus vai mandar um terremoto. Deus vai mandar um terremoto santo sobre a tua vida. Só porque você preferiu adorar, Deus vai te socorrer nesse deserto. Vai te socorrer
43:11. Jacó disse para os seus filhos: vamos dar um presente para o governador do Egito, os Atenatos da Reia, é o nome dele, porque Jacó não tinha a mínima ideia que o governador era seu próprio filho José. Para ele era os Atenatos. Vamos mandar um presente. Aí ele mandou na sacola um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, amêndoas e terebinto. E o que é bonito é que entre os presentes tinha bálsamo e mirra. Bálsamo e mirra. Bálsamo e mirra. Bálsamo é cura para a alma, é para dentro. E a mirra é cura para o corpo, é para fora. E o que é bonito, irmão, é que quem está mandando presente para o governador é Jacó. Só que tem bálsamo e mirra. Bálsamo é para quem está doente por dentro. Mirra é para quem está doente no corpo, por fora. E quem está dando presente é Jacó. O governador é José. Então o que a Bíblia está dizendo é que José já tinha sido exaltado, já estava casado, estava abençoado, era um homem rico, era uma autoridade, era respeitado, mas por causa da traição, as feridas de José ainda estavam abertas. E Jacó, sem saber, mandou remédio para o próprio filho. Oh glória! Jacó não sabia, mas Deus sabe. Por fora estava lindo, mas Deus sabe que por dentro as feridas ainda estão abertas. Então ele mandou bálsamo para dentro e mirra para fora. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua saúde. Ele sabe que as feridas estão abertas, mas tem remédio para as suas feridas. Tem bálsamo para dentro e tem mirra para fora. Ele cura por dentro, ele cura por fora. Ele cura por dentro, cura por fora. Cura para dentro, cura para fora. Cura para dentro, quem abre a boca para dar glória para ele aí, porque ele te cura. Ele te cura. Está cuidando de você, meu irmão. Da tua alma e do teu corpo. Tem bálsamo e mirra. Cura por dentro e te cura por fora. Toma posse desta palavra e creia que você é